Depois de um ano em que todos os dias foram iguais, que tal se agora todos os dias fossem especiais? Hoje, vamos comemorar o dia de comer juntinho à distância. Amanhã, o dia de estarmos com a família que escolhemos. E fechamos a semana com o dia de levar uma retornável para um almoço mais sustentável. Abra-se para que cada dia tenha um sabor especial. O sabor que vai bem com uma Coca-Cola. O que é tradição? É o passado de um povo que conhece e vive sua história? O presente de um lugar que se reconhece pelo que é original? Ou o futuro de uma cultura que se transforma para vencer o teste do tempo? Para nós, tradição não é passado, não é regra, não é fim, é ponto de partida. Acreditamos na cultura amazônica e no seu potencial infinito de impressionar o mundo. Acreditamos no Guaraná como expressão desse potencial e dessa energia. É esse sabor que nos dá identidade, pertencimento, memória e inspiração. Somos muitos, somos únicos, somos daqui. Somos Tuxaua, o sabor da nossa terra. Salve, salve, nação azul e branca! Estamos dando início agora no nosso terceiro episódio do Blogcast. E hoje nossos convidados serão o Roca e o Beto, que são do Movimento Marujada. E para participar do nosso podcast hoje, Zé Maria e Tainara. Bom dia, né? Bom dia! Hoje estamos aqui com essas pessoas adoráveis do Movimento Marujada para contar um pouquinho pra gente da história, né, desse grupo, desse movimento. Desde já a gente agradece aí a presença e a disponibilidade de vocês. Muito obrigado por aceitarem participar do nosso projeto. De nada. Bom dia, Pode falar. Bom dia, Blog Azul. Nós é que agradecemos o convite e a oportunidade de poder, mais uma vez, contar um pouco da nossa saga, né, de 33 anos do Movimento Marujada. Tudo começou lá em 1985, em Parintins. O Caprichoso era administrado pela velha guarda do boi, digamos assim. Então a juventude não tinha acesso. E a gente tinha um incômodo muito grande, que era fortalecer a nossa galera, da qual nós fazíamos parte, né? A gente achava que a nossa galera estava muito aquém do que nós desejávamos. Não tivesse pior que do contrário, jamais. E aí a gente começou a pedir para participar das reuniões da diretoria e a princípio, foi negado. Depois nós tivemos autorização para participar, mas sem voz e sem voto, o que já deu uma abertura para a gente. E durante essas reuniões, que normalmente começavam a acontecer pós-carnaval, como acontece o Bar do Boi hoje, a gente ficou muito inquieto com o pensamento. Não que a velha guarda não pensasse o bem do nosso boi, é que a gente tinha umas ideias mais inovadoras. A gente queria andar para frente. E aí, diante disso, né, nós resolvemos nos unir formalmente. Criamos o grupo Ala Jovem, inicialmente com 7 membros, que eram, depois partiu para 12, e resolvemos começar a fazer evento na cidade para mostrar que a gente tinha potencial. Fizemos o primeiro evento em maio de 85, o evento foi um grande sucesso. Nós fizemos um jantar para casais azuis e, assim, teve uma repercussão muito grande. E com isso nós ganhamos crédito junto à diretoria e começamos a participar mais ativamente das reuniões, aí sim, já com direito à voz, com direito a voto, inclusive. Isso nos fortaleceu bastante. Mostraram o potencial da juventude e aí tiveram a oportunidade de ficar realmente inserido no boi, né? Exatamente. E a partir daí o item galera foi entregue para nós e nós montamos uma fabriqueta de adereço em Parintins. Naquela época a gente não tinha acesso a nada. Tudo era muito longe, Parintins tinha um voo semanal para Manaus, então tudo era de barco, os barcos demoravam muito tempo. E a gente resolveu produzir nossos próprios adereços. E deu super certo, a gente foi seguindo. Em 86 a Ala Jovem continuou e eu tive que mudar para Manaus. Careca continuou à frente em Parintins. E em 86 a gente começou a Ala Jovem em Manaus. E na verdade não eram 2 Ala Jovens. A gente acionou os jovens interessados em participar em Manaus e a gente ficou linkando. O que era de roupa, de fantasia, a gente fazia aqui, e o que era de produção de galera feito em Parintins. E daí pra frente, em 88, Roca? 88. No feriado de 1º de maio, nós resolvemos nos reunir num bar na Ica Maceió, mas na verdade pro nosso bar, não era o Bar do Boi para ninguém. A gente tinha a pretensão de fazer nada para público.
E desde a nossa primeira reunião, a gente botou um somzinho lá no muro, era uma coisa bem humilde. E a gente começou a perceber que as pessoas do bairro, do conjunto, já iam para a calçada para... O que é isso? O que é o boi? Na verdade, o boi era muito desconhecido ainda em Manaus. E a partir do segundo evento que a gente viu que o público cresceu, aí a gente começou a fazer rifa de uísque, vender banana frita, batata frita, o Roca era vizinho, morava ao lado. Camisa, galinha. Né? Então a casa do Roca meio que virou o nosso Projac ali. Tudo que era produção fazia Galinha na casa do assada. Roca, e vendia já pensando e repassando o dinheiro pro Caprichoso, né? E assim, no final da temporada de 88, o espaço estava mínimo, muito pequeno, e a gente resolveu... Pô, Já tava dando muita gente agora lá? o Bar do Boi, no Bar do Boi, porque a galera de Manaus intitulou assim, porque, embora lá no Bar do Pessoal do Boi, e foi resumindo e ficou Bar do Boi. Em 89, nós tivemos que partir para um local maior, foi quando o Cacá, que era funcionário do Ministério da Agricultura, nos apresentou para a diretoria do Ministério e eles cederam o espaço para a gente. Lá nós ficamos 2 anos e volta o problema, superlotação novamente. 89, 90, a gente não tinha mais como suportar o tamanho do público que frequentava. Aí já era Bar do Boi mesmo, não tinha mais para onde correr. E já tinha evento ao vivo, Beto, nessa época? Já, na verdade, era assim, era amador, né? A gente tinha alguns instrumentos, muito poucos, cada um levava o seu, a gente montava um som, o Rock era o nosso levantador de toadas na época. Era tudo muito amador, a gente fazia, era por amor mesmo, não tinha pretensão nenhuma de se tornar um evento gigantesco. E daí, com a chegada do Arlindo Júnior, a gente teve um reforço absurdo no nosso time, ficamos lá até 1990. E aí nós nos organizamos enquanto pessoa jurídica, fundamos oficialmente o Movimento Marujada, né? Com CNPJ, com estatuto, com ata em todas as reuniões, e assim a gente seguiu. Em 91 nós chegamos na TV Lândia, agora falo demais, né? Deixa o Roca falar um pouco do que foi a TV Lândia para vocês. Ei, Beto, mas quando o Arlindo Júnior chegou no grupo, ele chegou já como um artista que ele era, ou ele foi também fazer parte do grupo de amigos que vocês formavam? Na verdade, nós caprichosos conhecemos o Arlindo Júnior cantando pagode num grupo em Parintins. E o Zé Carlos Portilho, com aquele olhar de águia que ele tinha, né, que Deus o tenha, viu no Arlindo um grande potencial e o convidou para ser o levantador de toadas do Caprichoso. Ele aceitou o convite, daí para frente ele seguiu com a gente. Mas na realidade ele era auxiliar do rei. Porque nessa altura do campeonato, quem ainda era o levantador de toada, que gravou aquele primeiro LP, foi o rei, como sendo, digamos assim, o levantador oficial, entendeu? Se bem que não tinha bem essa conotação naquele tempo, né? Mas o rei era o levantador e tinha o Arlindo Júnior e o Davi como os... Olha só, o rei auxiliado rei com 12 back pelo Arlindo e pelo Davi. Tava bem assessorado, né? Exatamente. E eles vieram fazer o lançamento daquele LP, primeiro LP de boi gravado, que é o LP que foi produzido pelo J. Carlos Portilho, que veio ser lançado aqui no ano de 1989, lá no Grama, lá na ICA Maceió, no Ministério, na verdade. Que foi já lançado. era Bar do Boi. Que era o Bar do Boi. Se bem que naquela época o Bar do Boi ele era misturado, ele era dos dois, né? Claro que a hegemonia era nossa, porque nós fizemos... Nós éramos a produção e a organização, Nós eles eram convidados. Nós éramos o dono do bar, nós que tínhamos fundado, né? E como eles eram nossos amigos, e também o povo queria que tivesse os dois bois, né? Então tinha... Sempre tem aquele chato, né, pra pedir uma toada do contrário. Aí tinha brincadeira de subir a bandeira, entendeu? Aí levantava, pagava lá R$1, aí subia a bandeira do Caprichoso. Aí vinha outro garantido, pagava outro R$1, aí descia do Caprichoso, subia a do contrário. E essa brincadeira é legal. Sim, tinha essa brincadeira. Lá no Ministério era assim que funcionava, entendeu? Aí já tinha tacacá de Parintins. Era muito legal, nossa brincadeira era assim, muito familiar, digamos assim, no começo. Mas ele foi crescendo muito, o povo de Manaus foi aderindo a essa brincadeira. Vocês nem esperavam essa proporção. Nunca! Aquela rua ali, perto onde é o Shopping Manauara, ali,
aquilo ali ficava invadido de carro, não tinha onde estacionar. O povo que morava ali, que não era acostumado, já queria nos expulsar, porque prejudicava de entrar para sua casa, os carros estacionados pelo meio da rua ali na Recife. Era muito legal isso aí, entendeu? Muito bom. E aí, a partir do momento que vocês foram pro TVlândia, como é que foi essa transição? Aí já é o Beto que sabe, porque eu sou muito novo, não sei. Bom, aí a partir da TVlândia, né, que a gente se organizou realmente, nós começamos, aí começou a cobrança de ingresso. Foi quando a Djalma Batista era uma pista única e também parava aos sábados e a gente tinha horário para começar e para terminar. Então, como era um clube de associados da TV lá, a gente tinha que entregar o clube limpo no domingo. Então, o nosso horário permitido era até meia-noite. Então, a gente começava às 17, né? A Marujada descia tocando tambor e a galera já vinha atrás. E à meia-noite parava tudo. Detalhe, nessa época nós não tínhamos gari, não tinha limpeza, não tinha apoio, não tinha nada. Nós éramos escravos do boi, na verdade, porque a época o gelo era de pedra, o gelo de barra. A cerveja era de garrafa, que a gente é cheio de cicatriz por conta que a garrafa estourava quente no sol e... Enfim, quando todo mundo ia embora, meia-noite, cada um pegava sua vassoura, seu ancinho, ia limpar tudo, a gente podia deixar uma lata, ela podia deixar vestígio, porque de manhã os associados iam para frequentar o clube, Era a piscina, tribo da limpeza, depois campo, do... Não, limpava antes e limpava depois. Tinha que limpar, porque a gente não recebia o clube, né, limpinho, então tinha que limpar, organizar, colocar bandeira, fazer toda a ornamentação. Tudo vocês mesmos. E no final, depois, tinha que também limpar, deixar limpo, porque no domingo era dos sócios que iam para lá, os funcionários e familiares do Os pessoal sócios da iam no TV sábado lá. pro Bar do Boi e iam no domingo pro... Não, no domingo já era... Aproveitar o clube. Já era o clube, era o Caiçara, né, que depois virou o TVlândia. E assim, pelo caprichoso a gente ficou meio cigano, né? Tudo que era oportunidade de ganhar dinheiro, a gente bora fazer. Como começou a dar muita gente na TVlândia também, a gente já estava com um público estimado em 7.000 pessoas. Vamos criar um espaço VIP para a galera que pode pagar mais, sabe que a nossa galera é meio bossalzinha, né? Aí criamos a sala VIP, aí pronto, vendia mesa, era uma renda a mais. Criamos o concurso Garota Bar do Boi, depois os chefes vieram com esse Morena Bela aí, que é carona. Aliás, tudo é carona, né? No cio da terra eu nasci primeiro. E fomos da TVlândia de 91 até 98. Foi quando realmente a coisa estava muito, muito, muito apertado já pra gente. Era um clube imenso, mas que a gente não estava mais dando conta. E o governo do estado nos ofereceu o sambódromo como utilidade pública. Alguém tinha que usar aquilo, ele não tinha função, na verdade. Passava o carnaval, não tinha ainda a Escola de Arte Cláudio Santoro, o liceu, não tinha nada. E quando nós fomos na visita para conhecer o sambódromo realmente, que a gente pouco conhecia, né? Era novidade também. Quando nós entramos, falamos, não, gente, isso aqui é grande demais pra gente. A gente vai se perder aqui, não vai ter público para lotar isso aqui, vai ficar vergonhoso, casa vazia. Pelo contrário, encaramos o desafio em 98, e já pelo 5º evento, com 32.000 pagantes, nós tivemos os portões arrombados, porque a galera não aguentava mais ficar na fila esperando, arrombaram os portões, invadiram, e era um corre-corre com caixa de dinheiro, foi uma loucura. Então, eu considero esse o nosso apogeu, de 98 até 2011, mais ou menos. Nós ficamos no sambódromo até 2012, mas até 2011 foi uma época de ouro. Nós conseguimos mandar, numa única temporada, por volta de, na época, 650 mil para o Caprichoso. O que hoje é o galpão de alegorias do Boi Caprichoso foi comprado pelo Movimento Marujada. Parte do clube de campo foi comprado pelo Movimento Marujada. À época também nós compramos uma casa em Parintins, é uma casa muito grande que fica próxima ao nosso curral. Botamos no nome do boi, que está lá até hoje, o nome do boi, né? É nossa de fato, mas não é de direito. Enfim, eu acho que a gente, aqueles moleques que começaram lá em 85, sem pretensão nenhuma, conseguiram fazer alguma coisa em prol do Caprichoso. E o nosso objetivo hoje, 2021, é dar seguimento ao nosso pensamento da época. A gente também ia envelhecer, a gente também já envelheceu, e a gente quer contar muito com vocês, com a juventude do Blog Azul, com a ala jovem, com o Twitter Azulado, com a galera jovem mesmo, principalmente de Manaus, que consegue mobilizar, consegue se movimentar para fazer sempre o melhor pelo nosso boi.
E eu pensei exatamente isso, que aquele grupo de jovens que estava sendo subestimado pela diretoria conseguiu fazer coisas inimagináveis pelo Boi, assim, e continua fazendo hoje, né? E isso é muito importante. Olha, aquele grupo de jovens já teve presidente do Boi, vários presidentes, não foi um nem dois, não, tem vários presidentes do Boi. Aquele grupo de jovens, lá da ala jovem de 85, evoluiu muito realmente e conseguiu ajudar bastante o Caprichoso a chegar do tamanho que ele está hoje. Isso é uma vitória e é uma demonstração que quando você tem um propósito, né? E tem amor, dedicação, você consegue fazer. Sim, Então, com certeza. por exemplo, voltando um pouco na história da TVlândia, o que a gente pode contar são também fatos que são muito, assim, pitorescos, né? De quando nós começamos, essas coisas eram muito... No final do Bar do Boi, a gente se reunia na piscina para descansar um pouco, a gente espairecer depois, lá meia-noite, depois que estava tudo limpo, estava tudo legal, ainda bem que tinha lá na TVlândia a piscina, a gente ia para a piscina, espairecer, tomar uma cervejinha, era muito legal, era bom isso aí, entendeu? E todos iam, até os cantores. Ia para lá o Clínio Araújo, ia o Arlindo Júnior, todo mundo ia participar lá com a gente digamos assim, do pós-Barra do Boi, né? Antes de fazer a limpeza? Não, depois da limpeza, tava tudo limpo Pós-limpeza. aí. Ia pro... Primeira obrigação, né? Com certeza. Olha, teve uma coisa, um fato bem pitoresco que eu me lembro, na época, como o clube era acanhado para a dimensão que tomou a festa. Então, nós fizemos um banheiro lá fora para os homens. E mesmo assim, o banheiro normal do clube ficava filas imensas para as mulheres usarem o banheiro. Então, o pessoal da prefeitura emprestou um pipi móvel que tinha, que era um container que ficava na Praça da Matriz, e no dia de sábado levavam para a gente lá para colocar no Bar do Boi. E eles colocaram num local que não era muito fixo, era tipo uma areia, entendeu? Aí, bom, começou o uso, né, pelas mulheres, né, lá o banheiro feminino, lá do lado de fora. Era excelente, né? Só que teve um momento que a areia foi cedendo, não é que o pipi móvel virou e a mulherada lá dentro, sabe? Foi um desespero, né? O pipi móvel virou. Isso era uma coisa que eu tinha que contar, né? Que aconteceu isso. Foi muito legal. Imagina a pessoa lá dentro, rapaz, tô bebo. Já pensou? Olha, outro fato que é uma coisa que é pitoresca também, é que no Bar do Boi é que foi fundado o GDM, o Grupo de Dança e Movimentos, né, que agora é o CDC do Caprichoso, foi fundado lá na TVlândia. A Lindicei e a FaZe, nossa saudosa e amada e querida, que foi embora com o Covid, ela e a Lindiceu fundaram o GDM, o Grupo de Dança Movimento, junto com o Zé Carlos, que era um coreógrafo e produtor, que na época ele era o empresário do Arlindo Júnior. Então eles fundaram o GDM para auxiliar nas apresentações do Arlindo Júnior, porque começou a ter um show, né? Começou a ter um show, né? Nós fazíamos assim, tipo um pré-show, até antes do intervalo, que era lá pelas 8, 8h30 da noite, e a partir de 8h30, 9h começava um show realmente produzido, com bailarinos, com tudo. Era um showzão, com o Arlindo fazendo show. É interessante. Surgiu o Canto da Mata nessa época. É interessante ver como esses eventos lá do TVlândia, os do Sambódromo, eles vão surgindo várias coisas, porque quando a gente conversou com o Lourinho, ele falou também que o bar do Lourinho começou ali porque o pessoal se reunia na casa dele para ir para os eventos na TVlândia. E assim foram surgindo vários outros grupos, né? Sim, com certeza. Vários. Inclusive do contrário, que eles foram nos imitando para não ficar para trás. Eu queria só, pedindo a palavra,
Fazer um adendo aí no que o Roca tocou em relação aos presidentes do Movimento Marujada, que já foram presidentes do Caprichoso. Então, da fundação de 85 até agora, nós já fizemos de presidente Márcia Baranda, Carmona Oliveira, Dodozinho Carvalho, acho que esses 3, né? Esses 3. E isso pra gente é um motivo de muita honra. Tipo, a gente começou junto lá com aquele sonho e hoje 3 já chegaram ao cargo de presidente do Boi. Então pra gente isso é fantástico, é super gratificante. E quando veio o primeiro presidente, tu sentiste assim uma revolução dentro do que foi o festival? Ah, com Com certeza, certeza, eu acho que o Carmona. É. O Carmona revolucionou o boi. o Carmona Né? tanto revolucionou que ele ficou mais anos que todos os outros, creio eu, né? Exatamente. E foi exatamente a gestão Carmona Márcia, que foi uma dobradinha, que ficou de 96 a 2013, se não me falha a memória. 2006 a 2013, aliás. De 2006 a 2013. Tivemos grandes festivais, o Caprichoso gigantesco na arena. É um espetáculo lindo de se ver, então isso nos gratificou bastante. Saber que a gente estava realmente no rumo, do horizonte, no rumo certo. Ali. Não, e Era nessa o que a época o gente queria. Caprichoso sempre deu um espetáculo grandioso. E quando a gente perdia, sempre era injusto, era coisa de deltas. Olha isso, Polêmica! Quando a gente perdia, era coisa de deltas. Isso aí é famoso. Todos em Manaus sabem. Eu me lembro que a gente estava conversando fora do ar e tu falaste de um incentivo do governo, que era o Quero a Nota, que era para ir para as festas do Sambódromo, que trocava por festas, cinema e tal. Tu acha que falta um pouco disso hoje em dia? Nossa, seria fantástico se voltasse. Esse era um projeto, se não me falha a memória, do governo Gilberto Mestrinho, mas nós já estávamos no Sambódromo, 98. O público exigia nota fiscal de todas as compras que efetuava e essas notas fiscais, tipo, supor aqui, a cada R$50 em nota você trocaria por um cupom. E esse cupom valeria ingresso nas casas de espetáculos, em shows, apresentações culturais. Futebol. E pra gente foi genial, porque a bilheteria de troca do Eu Quero a Nota era no Vivaldão, não existia a arena. A fila ia pro Bombódromo, pro Sambódromo, aliás. Então, a gente já tinha a dimensão da quantidade de público da noite pela quantidade de gente que tinha na fila do Eu Quero a Nota para trocar ingresso pro Bar do Boi, entendeu? Pior de tudo era contar aquele monte de coisa e separar em bolinho de 100. Aí juntava uma sacola, sem tamanho a gente juntava, sem mentira nenhuma, era cerca de 40 sacolas, 40 sacos com as fichinhas. Mas a tua pergunta foi muito apropriada, Zé. Eu acho que principalmente nesse momento de pós-pandemia, a gente precisa sim muito da ajuda governamental para voltar a movimentar a cena de Manaus com Boi Bumbá. E seria fantástico um projeto dessa natureza, alguma coisa similar, né? Que trocasse nota fiscal por ingresso para a gente, seria muito bom. Esse projeto Quero a Nota, essa campanha, ajudou muito, né, na fuga, né, de nota fiscal, né? E, ao mesmo tempo, incrementou muito o entretenimento, por exemplo, futebol, o boi e outros tipos de atividades culturais foram incrementados com essa... Além de aumentar significativamente a arrecadação para o Estado, né? Exatamente, porque esse é uma atividade que poderia realmente pensar em voltar. Bom, não sei como é que hoje funcionaria, né? Porque já diferenciou bastante, justamente com campanhas desse tipo. Hoje em dia já tem uma conscientização muito maior de emissão de nota fiscal, etc. Acho até que é muito interessante mesmo. É super interessante. Você pode imaginar, por exemplo, quem de nós aqui pede nota fiscal em posto de gasolina, por exemplo, que a gente abastece semanalmente. Imagina isso transformado em arrecadação para o Estado e em consequência da disso. cultura, né? Pô, também. seria fantástico, Com certeza. genial isso. É o que eu gostaria muito que voltasse um projeto parecido com esse. Não, e não era só a cultura, a gente incentivava o esporte também, né? Porque também tinha a parte do futebol e dos outros eventos esportivos. Quer dizer, é muito importante esse tipo de E atividade. depois do Bar do Boi surgiu alguns outros eventos, né, do Movimento Marujada. Tem a carreata, teve a feijoada, esses outros eventos, as pessoas ficavam meio que esperam anualmente até hoje, né? Sim, olha, teve o primeiro que surgiu lá no Sambódromo foi o Bar do Boizinho,
porque não tinha para as crianças atividades, né? E os nossos filhos ficavam sem uma atividade cultural de boi. Destinada a ele. Exatamente. Então foi feito o Bar do Boizinho. Outro tipo de campanha que foi interessante, que também surgiu, foi a adesão às mídias. Então fundou, quando começou esse lance de blog e tal, o primeiro foi a rádio. Nós fizemos a rádio web, depois teve a TV web. Nós entramos nas vibes, de modo geral também, né? Sempre se reinventando, fomos se adaptando. reinventando a forma de participar e de levar a nossa, digamos, a nossa cultura, o nosso folclore parentinense através dessas mídias sociais. E outra que eu queria falar também, campanhas, né? Campanhas, por exemplo, uma forma de levar pessoas que não queriam ir lá no Sambódromo à noite, porque quando nós começamos na TVlândia, digamos, esse tipo de show, era durante o dia, ia no máximo até meia-noite, né? Começava às 17 horas, como o Beto já contou, né? Ia até umas 8, fazia um intervalo, aí começava às 8h30, 9 horas e ia até meia-noite. Quando foi para o Sambódromo, mudou, já começava 9 horas e ia até 3 horas da manhã. Então a pessoa já não era o mesmo público que antes frequentava a TVlândia, que ia no Sambódromo. Aí começou a ter outro público. Então nós também tivemos que satisfazer uma parte daquele antigo público. E aí o que foi fundada? Foi fundada a Roda de Toada, que a gente fazia de tarde, né? Assim, era um evento, digamos, vespertino, né? Começava tipo 5, 6 horas da tarde, justamente para atender aquele pessoal que queria ir de tarde, mas não queria sair de noite, tipo 10, também, 11 horas da noite, né? Entendeu? Então começou a Roda de Toada, que foi outro... exatamente. Né? E o mais gratificante também é ver que os nossos projetos acabam virando tradição. Isso é super gratificante, né? Você começar uma coisa e ver que ela foi adiante. Por exemplo, de tudo que nós fizemos, a única coisa que nós não levamos adiante foi o encerramento da temporada. Todo encerramento de temporada acontecia aqui no Rio Negro Clube, era uma festa. Era uma festa que a gente considerava de gala, porque as pessoas já vinham bem mais arrumadas, os homens já vinham de calça comprida, mulheres ostentando coca. Era uma coisa muito linda. E a gente teve que abortar exatamente por conta de superlotação. Não cabia, não comportava mais tanta gente. Mas fora isso, nós temos um projeto de roda de toada nos municípios que a gente teve que parar esse tempo de pandemia, mas a gente já fez Manacapuru, já fez Itacoatiara e a gente já está lá com tudo planejado para quando no pós-pandemia voltar. A gente tem a nossa campanha anual em parceria com o Emoan, Doe Seu Sangue Azul. A gente tem a Caravana Azulada que a gente faz nos grandes eventos com a Parintins, que é um mega sucesso, porque o barco vai todo o tempo com a lotação no limite, é o que, assim, a gente ajuda sobremaneira a Parintins, principalmente na arrecadação fora de época, né? Porque Parintins vive, a única indústria de Parintins é o boi-bumbá. Tirando o boi-bumbá, vive de comércio e do funcionalismo público e pesca e agricultura. A nossa tradicional feijoada, que a gente já realiza no SESI Clube do Trabalhador há muito tempo, que é uma feijoada para 1.800 pessoas, que também tem as camisas esgotadas assim, num curto espaço de tempo. Então, todos os projetos, graças a Deus, que o Movimento Marujada se propôs, eles foram adiante, nada estacionou. E a caravana, Beto, tá aí com um projeto de, se tudo for liberado, ou se a pandemia der uma melhorada e passar, voltar, né? Vai ser, tu imaginas que seja assim, o primeiro evento que o movimento vai fazer pós-pandemia? Dependendo dos decretos governamentais aí da liberação, ou a caravana ou a feijoada. A hora que liberar evento para grande público, a gente faz a feijoada, as camisas inclusive já estão prontas, as pulseiras estão prontas, os ingressos estão prontos, da mesma forma da caravana. Então, o que der para fazer primeiro a gente vai fazer, mas é certo que Quando foi decretado o ano passado a pandemia, nós já estávamos com tudo pronto para começar os eventos, tanto lá no Sambódromo, que era o Bar do Boi, mas já estava pensado tanto a feijoada como
a caravana. Eu quero dizer que eu estou ansiosa pelos dois, tanto a feijoada quanto a caravana. Acho que vai ser postergado durante 2 anos. Se Deus Eu fui quiser, na no Caravana próximo Azulada em 2019 e realmente é uma experiência assim surreal. Em 2019, foi o último ano que teve festival, né? Eu fui na caravana, foi minha primeira e única, né? Mas foi porque muito bom. A de 2020 não houve mais, né? Pois é. E creio que vai ser em 2022. Bora E ver. eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um convite para o Blog Azul. Extraoficialmente, tá? Não vai ser uma caravana, mas nós vamos para Parintins, nós vamos descer o Rio Amazonas, que está lindo, cheio. Infelizmente traz prejuízo para os ribeirinhos, mas é a época que ele fica mais bonito. No dia 24 de junho a gente está indo para Parintins e vamos passar o final de semana do festival em Parintins, porque o nosso amor pelo Caprichoso vai além de festival. E com certeza deve ter uma live, aquelas coisas. Já fica... Fica atento. Vocês sentem muita diferença das festas de antigamente para as festas de hoje em dia? O Roca tocou num ponto muito importante. As festas de antigamente elas eram mais familiares, né? Inclusive com presença de criança. Hoje em dia as leis estão mais rigorosas, né? Tem estatuto de criança e adolescente, a violência aumentou, a cidade inchou, a cidade cresceu muito. Era diferente para mim nesse aspecto. A gente via a coisa mais familiar mesmo. Hoje em dia é mais da galera jovem, descolada, não pode mais, é proibida a entrada de menores, enfim. O próprio momento. A mudança de horário, né, Beto? A mudança de horário proporcionou isso aí, porque quando começava à tarde, 17, 18 horas, ia um determinado público. Depois que começou às 10 horas da noite, tal, que vai até de madrugada, 3, 4 horas da manhã, tem outro público realmente. Então, há uma mudança, né? Não há mudança em termos de programação. São os cantores de boi, os membros levantadores. A festa em si não houve grande mudança. O que mudou foi o horário. E como mudou o horário, mudou uma parte do público. Uma parte, pelo menos. Mas aí vocês estão sempre atendendo tanto o público que gosta mais do dia, como o público que gosta da noite, Sim, né? porque aí tem a feijoada. Cabe pra todo porque mundo. tem o roda de toada, né? Então, realmente... E na verdade, a partir da próxima temporada do Bar do Boi, a gente tem como projeto fazer um horário que não seja o primeiro horário, que a gente acha injusto também, até com os cantores. Mas tipo no horário de 10 às 11, a gente vai fazer só com toadas antológicas. Vai sempre trazer alguém de Parintins, toada de roda, Rei Azevedo. Porque a gente recebe muita cobrança nesse sentido das pessoas saudosas da TV Lândia. Eu não vou mais porque o horário ficou muito tarde e tal. A gente vai tentar recompensar essas pessoas porque elas também amam o boi que nem a gente. É verdade. Então, tu tocou num ponto importante. Tu pensa em que para os projetos futuros do movimento? Então, eles estão todos no papel, na verdade, já saíram da cabeça, né? A gente quer dar uma dinamizada, principalmente no evento Bar do Boi, tá? Mas sem revelar muita coisa, que os contrários estão assistindo aí. Tranquilo. A verdade é que a gente quer ampliar o número de atrações, porque em alguns momentos a gente passou por aperreios por conta de atraso de algum artista, e a gente achando que iriam cumprir horário, a gente ficou tipo 10, 15 minutos sem atração. E o nosso público é muito exigente, e graças a Deus, exigem mesmo. Entre os 15 minutos dá pra colocar o Roca lá, já que ele já foi o primeiro levantador, né? Eu não sei mais cantar, acho que desaprendi. Não desaprende, não. Na verdade, para somar com o Germano, nós teremos um novo apresentador para o evento Bar do Boi, que é uma pessoa conhecidíssima de todo mundo também. Ele já foi item no Caprichoso, enfim. Eu sou mas vai curiosa. ficar na surpresa, tá? Sou curiosa. É tu, Rox. Começa com que letra? E olha, e aqui nessa piscina do Rio Negro, já houve momentos assim, bem pitorescos também, né? Já colocamos canoa aqui dentro como cenário na piscina do Rio Negro, nas festas. Já teve giral aí para lavar roupa. Quer dizer, a nossa cantora famosa, a Lucilene Castro, já foi a nossa levantadora de toadas aqui no Rio Negro. Quer dizer, a Rosa Malagueta, que é a nossa atriz global, né, atualmente, também já foi a nossa Catirinda aqui do Caprichoso, aqui no Rio Negro, nas nossas festas. Né? Agora, Beto, você é o atual presidente do Movimento Marujada, né? E eu tenho uma curiosidade de saber como é que faz para
ser membro do Movimento Marujada, eu sei que tem toda uma questão de hierarquia, tem uma votação. Como é que hoje funciona para participar? Porque a gente do Blog Azul não tem, né, um estatuto nem nada, e muita gente fala, a gente quer participar do Blog Azul. Mas a gente não tem nem o que oferecer para essas pessoas participarem, né? Então é engraçado, mas essa do Movimento Marujada eu tenho uma curiosidade. Como é que é? Na verdade, o Movimento Marujada é regido por um estatuto, né, e nós seguimos à risca nossas regras estatutárias. Para você que quer ser sócio do Movimento Marujada, uma dica. Primeiro, você tem que ser indicado de um dos associados. Trabalhar voluntariamente por 2 anos, de preferência passando por todos os setores, desde a entrega de cerveja, fazer estágio em bilheteria, agora que não tem mais, é aberto ao público, mas enfim. Arrumar cerveja, segurança. Após esses 2 anos, a cada final de temporada a gente faz uma assembleia geral de avaliação, e nessa assembleia, passados 2 anos do estágio probatório, vai para a votação entre os presentes se a pessoa fica ou não, se entra ou não. Nossa, bem rigoroso. É bem rigoroso, porque a gente teve que fazer isso, porque quando a gente estava no auge, se a gente desse confiança, Manaus todo era membro do Movimento Marujada. E hoje você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas são do Movimento Marujada? Membros? Nós temos uma coisa muito engraçada, eu acho, porque assim, uma vez membro, sempre membro, a gente não tira ninguém. Hoje nós temos 298 sócios, todos com direito a voz e voto. Então, nas nossas eleições, nas nossas assembleias, se você não participa do Movimento Marujada há 20 anos, eu quero votar, você vai lá, você vai ter o mesmo direito que todo mundo. A gente não exclui ninguém. Só não ganha mais camisa. A única forma de ser excluído do Movimento Marujada é descumprindo as nossas regras estatutárias. Mas isso que o pessoal fica bravo, porque quer ganhar camisa também, entendeu? Mas a verdade é essa, nós temos mais de 200 sócios, mas atuando realmente, né, na ativa, digamos assim, tem cerca de 60, 70 mais ou menos. E pra gente encerrar nosso papo aqui, eu queria só uma curiosidade minha. Como eram as festas na casa do Movimento Marujada nos anos 90, 2000, assim? Lá em Parintins? Lá em Parintins, o Beto me falou que dava muita gente antigamente na casa. Eu não sei que eu não sou desse tempo. Aquilo era uma... Jovem, né? Cheguei agora. Aquilo era uma maluquice, porque a hora que a caravana chegava, a casa lá é bem espaçosa, né? A gente tem uma área externa tanto na frente quanto atrás. Tem uma edícula grande, com fogão industrial, com freezer, com geladeira, tudo muito grande. E a gente hospedava cerca de 60 a 70 pessoas naquela casa. E da hora que chegava, acendia a churrasqueira, botava a aparelhagem de som que a gente levava na caravana, instalava na casa. E a festa começava ali, tinha gente que nem chegava no bombódromo. Caía por ali mesmo. É bom que é perto do curral, né? Já ficava perto do curral também. Mas nós falamos de tantos eventos do Movimento Marujada e aproveitando que estamos aqui no Rio Negro, e os ensaios da Marujada, que também... durante a temporada bovina, a gente fica ansioso pela sexta-feira. Pois é, no ano passado nós fizemos um ensaio, né? Teve o primeiro ensaio, que foi um sucesso, né? Eu tava, quero deixar registrado. E aí, em seguida, a pandemia foi decretada, tivemos que encerrar. Bom, continuamos daquele ponto de parada, né? Assim que for liberado, vamos continuar os ensaios. Então, estamos no ponto, a Marujada está toda aqui, vocês estão vendo que os tambores estão até aqui, né? Estão guardados aqui no Rio Negro, e os marujeiros estão todos de prontidão, continuamos nos comunicando, e inclusive na semana passada houve aqui no próprio Rio Negro uma oficina de percussão que nós fizemos justamente para não parar as atividades, já que estão retornando dentro da lei Aldir Blanc. Então, nós estamos fazendo algumas ações e, assim que for permitido novamente voltar aos ensaios, vamos fazer os ensaios. Na verdade, a nossa ideia é atropelar o calendário e recuperar o tempo perdido. Daqui para frente, para a gente, não tem mais Semana da Pátria, Natal, Carnaval. Vai ter Boi Bumbá, sim, a partir de hoje, até a próxima temporada. A partir de hoje não, a partir do momento que for liberado, né? Vai ter giral, vai ter canoa dentro da piscina, vai ter tudo. Olha, o que vai ter mesmo é a nossa banda
e a marujada completa para ensaiar, para a gente estar pronto para o festival de 2022. Estamos ansiosos por esse momento. Então, Roca e Beto, queria agradecer em nome do Blog Azul a participação de vocês, dizer que pra gente é muito importante estar ouvindo a história das pessoas que estão há muito tempo, né, ajudando o Boi Bumbá, ajudando o Caprichoso, ajudando o movimento cultural na cidade de Manaus também. E esse é o nosso intuito aqui, né? Ter esse conhecimento das histórias passadas que podem engrandecer ainda mais o Caprichoso daqui para frente. E aí, a gente só tem a agradecer a vocês pela participação. A gente podia ficar aqui a tarde toda contando essas histórias, né, Roca? Bom, e eu esqueci umas 3 ou 4. Né? Mas contou umas boas. Isso é que importa. E espero que a gente possa participar mais vezes aí com a gente. Esse é um projeto piloto que nós vamos dar seguimento com certeza, né? Sempre melhorando e evoluindo. Muito obrigado, viu? Nós te agradecemos. Nós, da Samel, temos o compromisso de cuidar das pessoas e salvar vidas. Em 4 dias, montamos o hospital de campanha para atender os infectados pelo coronavírus. Criamos a Cápsula Vanessa, um tratamento eficiente para pacientes com Covid. Estamos presentes no Amazonas e em inúmeras cidades do Brasil e da América Latina, porque sempre iremos colocar a vida em primeiro lugar. Samel, uma vida dedicada a salvar vidas.